Boa tarde, meu nome é Vinícius Freitas. Hoje nós vamos falar sobre um dos transtornos mentais mais comuns entre os dependentes químicos. Nós vamos falar hoje do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno psiquiátrico, né? Mais comum entre as crianças e o transtorno psiquiátrico mais subdiagnosticado em adultos. Embora seja uma das comorbidades prevalentes entre os dependentes químicos, que tenha um índice, muito alto, de instauração, ou então um fator que possa causar até uma vulnerabilidade genética que facilite a curiosidade de experimentação das substâncias psicoativas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não teve muita relevância há uns tempos atrás, devido ao fato de os especialistas terem uma falsa crença de que tinha uma concepção inverídica de que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade era uma síndrome infantil, cujos sintomas se remitiam ou se reduziam ou se eliminariam no crescimento do paciente, se extinguiam com o crescimento do paciente. E na verdade, hoje nós estudiosos da área da dependência química e sobre transtornos mentais, nós percebemos que o transtorno de déficit de atenção ela tem uma influência muito grande na instauração ou na vulnerabilidade de experimentação da substância psicoativa devido à influência comportamental que esse transtorno influencia na exteriorização, no estereótipo de comportamento devido aos sintomas dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. De acordo com os sintomas, quais seriam os sintomas dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma síndrome clínica que cursa com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Quais seriam os sintomas de desatenção? Nós temos sintomas de desatenção. Sobre sintomas de desatenção inclui dificuldades crônicas em organizar tarefas. Por exemplo, uma pessoa desatenta, ela na hora da organização das suas atividades, ela não consegue concentrar em determinadas situações, e não consegue manter um foco, para que isso se termine de uma forma, sempre esquece um detalhe ou alguma coisa, causando assim um prejuízo na função executiva daquele desempenho, ou profissional, ou até na atividade de uma mãe criando um filho, esquece o fogo ligado, sai de casa correndo, esquece a chupeta da criança, isso causa inúmeras consequências na vida dessa pessoa, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Nesse caso, no caso de desatenção. Dificuldades crônicas em organizar tarefas, atividades, dificuldade em manter a atenção em completar essas tarefas. Já expliquei o porquê, devido aos prejuízos que as pessoas que têm esses transtornos mentais de concentração. Eles vão fazendo determinadas funções e no decorrer dessas funções eles deixam determinadas coisas, esquecem ou não prestam atenção e acabam falhando ou não tendo um término tão perfeito ou tão certo ou correto, sempre deixa alguma coisa a desejar.
né? Ou ela trabalha essa desatenção, mantendo um foco, com concentração, com algumas terapias cognitivas para trabalhar essa atenção, ela vai sendo uma pessoa que vai ficando, né, sempre desatenta, vai acabando deixando de fazer certas coisas devido a não conseguir ter uma efetividade em certas funções e cargos na própria área profissional, na sua própria estrutura familiar, na sua própria estrutura educacional principalmente, né? Que requer, quando você vai estudar, atenção na leitura, requer atenção em aulas, palestras. E pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, eles também têm dificuldades em desenvolver tarefas com que requer desempenho mental, né? Desempenho ou esforços mentais, né? Por exemplo, ler livros longos, assistir palestras longas, ficar muito tempo parado, né, assistindo a palestra, chega no meio da palestra, ela se desconcentra, começa a pensar em outras situações, começa a pensar no filho dela que está em casa, ou então o homem começa a pensar no prejuízo que ele teve na empresa. Então são sinônimos de desatenção, a dificuldade de concentrar durante mais de 45 minutos em uma determinada coisa, né, em um determinado estudo, um determinado estímulo mental. Né? As pessoas com déficit de atenção, né, e hiperatividade, elas têm uma certa tendência a não praticar, a rejeitar. Muitas vezes, pessoas com déficit de atenção e hiperatividade crônico têm muito índice de abandono escolar na adolescência devido às dificuldades ou rejeição a atividades escolares. Né? Também são sintomas cometer erros por distração, como perder coisas, sair de casa correndo, deixar celular, perder chave de casa na bolsa, perder chave do carro, perder coisas, né? Elevada distratibilidade, tendência a evitar atividades que requerem esforços mentais, né, constantes, esquecimentos excessivos, tendência a sair de sintonia. O que é tendência a sair de sintonia? Você está no meio de um diálogo e no meio desse diálogo você para de conversar, a pessoa continua falando, você sai da sintonia e começa a pensar numa outra coisa, e no meio da conversa você fala, o que você falou mesmo? Né? Você acaba se desconcentrando numa própria comunicação, prejudicando aí, né, até uma comunicação, às vezes, certos assuntos importantes com pessoas que vão se sentir até magoados por você não estar levando certa consideração em determinados assuntos. Isso possa prejudicar até convívios sociais devido a essas dificuldades de concentração, de atenção. Tendência a sair de sintonia, ficar à deriva ou desvanear durante uma aula e palestras, dificuldades em assistir a aula e palestras, como eu já falei, ou reuniões ou conversas longas. Essas são as características dos sintomas de desatenção do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, eu vou falar alguns sintomas da hiperatividade e impulsividade. A hiperatividade e impulsividade são sintomas como pode se resumir a uma sensação subjetiva de inquietação. Pessoas hiperativas, elas têm a tendência de sentar numa cadeira, ficar mexendo as perninhas, não conseguir ficar concentrado, né? Não consegue ficar quieto, parado ao mesmo lugar, uma hora seguida. Imagine um adolescente com déficit de atenção e hiperatividade assistindo uma aula no colégio, ficar uma hora sem sair da cadeira, sem falar com ninguém, só assistindo a aula da professora. Para ele
comportamentais, ele vai ser chamado a atenção pela professora, ele vai ter prejuízos comportamentais, porque dependendo da forma como os professores, o sistema educacional e a própria família lidar com essa hiperatividade, essa dificuldade hiperativa desse adolescente, isso vai trazer um desconforto, porque se a família não compreender essa hiperatividade sobre um contexto de uma necessidade do paciente gastar essa energia excessiva, isso pode trazer prejuízos na comunicação e até na própria formação psicológica desse paciente ou desse adolescente que tem esse transtorno de déficit de atenção e por hiperatividade. Além da sensação de inquietação, dificuldade em esperar são sintomas de hiperatividade, impulsividade, fazer as coisas sem pensar, porque já vai pegando as coisas, já vai fazendo sem pensar, já tem um déficit de atenção, então não presta atenção, age de acordo com o que bate na cabeça e pensa, e vai metendo os pés pelas mãos e ainda acaba nem percebendo por que está tendo alguns prejuízos, o porquê que está indo mal na escola, o porquê que está tendo dificuldade de convivência com os pais, essa dificuldade de percepção, e começa muitas vezes a não saber de onde vem o problema. Isso causa enormes prejuízos nas áreas sociais, como educacional, familiar, proporcionando a esse adolescente aí uma vulnerabilidade a comportamentos com pessoas que têm esses mesmos perfis, podendo aí a se colocar como se sentir rejeitado dentro da família devido à forma como esses pais possam o tratar, se sentir rejeitado ou ter dificuldade de frequentar o ambiente escolar, porque ele pode receber suspensão, faltas disciplinares, e aí ele buscar começar a matar a aula, desinteresse escolar, achar por exemplo, um linguajar vulgar, achar um saco, como eles falam, em ficar ali assistindo aula de matemática, alguma matéria específica que ele não consegue aprender de jeito nenhum. Meu Deus, ele fica olhando e não consegue entender nada. Imagine, para ele, naquele momento, é um sacrifício estar. E aí vai começando os desinteresses escolares. É a hora de os familiares começarem a parar para perceber as dificuldades e começar a fazer tratamento, terapia cognitiva e estimular esses pacientes, porque quando ele começa a compreender determinados assuntos e começam a gostar, o déficit de atenção vai diminuindo. Porque a gente só começa a rejeitar coisas que a gente não é bom. Se a gente estimular a essas situações, a gente começa a perceber uma evolução no quadro destes pacientes. Impaciência, temperamento esquentado, intromissão em conversas. Por exemplo, ele está parado, pessoas estão conversando, ele no meio da conversa ele entra, ele quer chamar atenção, ele vai lá, ele começa a entrar nas conversas das outras pessoas. Eles também são características quando ele não consegue, a pessoa está conversando, está expressando, está falando alguma coisa, ele não espera a pessoa terminar a fala, ele já dá a resposta antes do tempo, porque ele não consegue nem esperar, a impulsividade é tanta, ele não consegue nem esperar a pessoa terminar o raciocínio dela, ele já dá a resposta dele, São sintomas de hiperatividade. Impaciência, conversas e brincadeiras em ambientes muito tempos e longos, como aulas, palestras longas, tendência a responder antes que a pergunta tenha sido completada, como eu já falei. Esses são sintomas de hiperatividade e impulsividade nos pacientes que têm transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Eu gostaria de falar sobre mais alguns quesitos em que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é uma síndrome só infantil. Em 65% dos casos
das pessoas que têm transtornos mentais de déficit de atenção e hiperatividade, eles evoluem para a fase adulta. Isso é uma preocupação, porque não é uma síndrome infantil. E isso causa prejuízos e tem tratamento. O importante é que tem um tratamento e pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, com a devida atenção, tratamento, e também responde muito bem à medicação, eles podem se tornar profissionais muito bem-sucedidos com estudos vocacionais, direcionados, né? E com capacidade de adaptação social, né? Através de treinamentos de habilidades, ele se adaptar a esse perfil hiperativo e desatento e usar isso por um lado proveitoso no seu processo de evolução, tanto social, tanto profissional, tanto comportamental, como psicológico e mental também. Assim, né, 65% dos casos, os sintomas tendem a permanecer na vida adulta. Muitas vezes a hiperatividade desaparece, né? Muitas vezes, vou repetir, a hiperatividade ela vai diminuir com o crescimento, mas provocando a impressão que a síndrome se remetiu totalmente. Mas não, fica a desatenção. Mas os sintomas de desatenção permanecem. E a desatenção nos pacientes em fase adulta podem causar muito mais prejuízos, né, muitas vezes, do que a própria hiperatividade. Porque você vai ter que ter mais responsabilidade, você vai ter que, né, lidar com a sua função executiva vai aumentar, porque você vai ter responsabilidade familiar, você vai ter que ter responsabilidade profissional, você vai ter que ter responsabilidades sociais, você vai ter que ter responsabilidades, né, de lazer com a sua família, ou então de lazer próprio, e responsabilidades muitas vezes espirituais, que é o correto. A gente tem uma prática espiritual para completar o nosso ciclo psicológico necessário. Então, essa desatenção, né, a hiperatividade, ela pode até ir diminuindo, mas a desatenção não. Então, a síndrome se permanece. No caso, são mais debilitantes para a vida social. A desatenção são mais debilitantes para a vida social, ocupacional do adulto, que a hiperatividade. Cada vez mais pesquisas vêm estabelecendo a validade e a importância da desatenção, não apenas como algo separado da hiperatividade e impulsividade, mas também como o mais persistente e o mais prejudicial dos dois grupos de sintomas presentes na atual compreensão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os estudiosos vêm percebendo que a desatenção ela pode ser mais prejudicial até mesmo que a hiperatividade e a impulsividade, em decorrência da função executiva e das responsabilidades que esse paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem na sua função executiva de desatenção, né, podendo ter problemas sérios na sua formação, na sua criação da sua própria família e na sua estrutura profissional, né, podendo ocasionar frustrações se isso não tiver o tratamento correto. Eu também também quero continuar falando sobre transtorno de déficit de atenção, que é uma comorbidade, né, de prevalência de 10%, né, dos escolares, em adultos se remitem para 5%. O abuso
transtorno de déficit de atenção e de abuso de substâncias. Nicotina ameniza sintomas da síndrome dos receptores noradrenérgicos envolvidos na regulação de atenção. Pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, por ele ser hiperativo e impulsivo, quando eles estão agitados, a nicotina parece que ameniza os sintomas da hiperatividade e muitas pessoas até falam, no momento do cigarro, eles se vinculam a um momento de reflexão. Eles param ali para fumar e pensar em determinadas situações, né? Isso até tem coerência por causa que a nicotina ela age nos seus sistemas de receptores noradrenérgicos envolvidos na regulação da atenção. Então, naquele momento que ele está fumando, além dele sentir, né, a liberação de dopamina, uma sensação de relaxamento, ele consegue concentrar mais tempo em determinadas situações por causa desses receptores noradrenérgicos. Olha que engraçado, né? Propiciando, né, uma maior probabilidade da instauração da dependência do tabaco, né, da nicotina, nos pessoais, nos portadores de transtornos mentais com déficit de atenção e hiperatividade. Legal? Essa é a primeira parte de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.